Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um ATE Express. Eu sou a professora Fabiana Padovez, sou especialista em tricologia e é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês para continuar um assunto que teve início na semana passada: medicamentos utilizados no tratamento das alopecias. No post anterior, nós falamos sobre finasterida e foi uma repercussão muito grande, pessoas se posicionando favoráveis, outras contrárias ao uso dessa droga. E hoje nós seguimos falando sobre a finasterida feminina, a espironolactona. Tenta falar isso de uma vez só, espironolactona. É quase um palavrão, né? Vou começar falando um pouquinho da história desse medicamento. A espironolactona, que é vendida também com o nome comercial de Aldactone, era utilizada inicialmente para o tratamento de hipertensão. Como é que esse medicamento age? Ele aumenta a diurese, com isso uma série de sais minerais são eliminados e a pressão baixa. Então já vamos falar sobre um efeito colateral da espironolactona. A pressão cai. E toda vez que a pressão cai, nós vamos nos sentir um pouquinho mais sonolentos. E disso eu posso falar de cátedra. Eu tomei espironolactona diariamente por mais de uma década. Eu me sentia bastante sonolenta. E eu percebi isso principalmente depois que eu parei de tomar esse medicamento, quanto que eu fiquei mais desperta. E eu pude perceber a influência da espironolactona no meu estado geral de alerta. E por que eu tomei e por que tantas mulheres com alopecia androgenética tomam essa medicação? A espironolactona, ela consegue estimular a produção de uma enzima chamada aromatase e com isso ela evita a formação do DHT, que é a dihidrotestosterona, hormônio andrógeno, hormônio masculino, responsável pela miniaturização dos fios. Mas, mesmo sendo o DHT e a testosterona, hormônios andrógenos, hormônios masculinos, nós mulheres também temos uma pequena quantidade desse hormônio no nosso corpo. E eu vou explicar um pouquinho dessa cascata hormonal na lousa, um dos ambientes onde eu fico mais à vontade na minha vida. Não sei o quanto que vocês conhecem sobre mim, mas eu dou aula numa faculdade há 12 anos, então lousa para mim é uma delícia. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Funciona assim, ó. Nós temos um hormônio, então, chamado testosterona dentro do nosso organismo. Homens têm um montão de testosterona e mulheres nós temos só um pouquinho, mas nós também temos. E essa testosterona, ela é um hormônio instável, vamos colocar dessa forma. Esse é um hormônio que quer se ligar a uma enzima e se converter em um outro hormônio. Quais seriam essas enzimas? Eu tenho duas opções. Eu tenho uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai fazer com que essa testosterona se transforme naquela tal da dihidrotestosterona, o DHT, o hormônio que causa a miniaturização dos fios de cabelo e a formação da alopecia androgenética. Mas esse hormônio, ele também se liga a uma outra enzima chamada aromatase. E essa tal dessa espironolactona, como nós dissemos, estimula a liberação dessa enzima aqui, ó. Quando a testosterona se liga à aromatase, ela vira um outro hormônio, que se chama estrógeno. Que hormônio é esse? Aqui, ó. Estrógeno é o hormônio feminino. E ao contrário do DHT, ele impede o processo de miniaturização, ele é um protetor do fio. Então agora fica claro como é que a espironolactona age. Se essa mulher está desenvolvendo alopecia androgenética e eu promovo a liberação da enzima que faz com que a testosterona se transforme em estrógeno, que é o hormônio protetor, pronto. Só de fazer isso daqui, ela já vai minimizar esse processo de miniaturização
tanto da haste quanto do folículo, porque na verdade, um dia a gente ainda fala sobre isso, na alopecia androgenética o folículo inteiro vai passar por um processo de atrofia. Então olha, vou fazer uma analogia só para que vocês consigam entender. Por que que a espironolactona é positiva? Vamos imaginar que eu tenho aqui, olha, 1 quilo de farinha, a testosterona é farinha. Essa farinha pode se juntar ao sal e virar pão, ou essa farinha pode se juntar ao açúcar e virar um bolo. Quando eu aumento a quantidade de açúcar, que seria a aromatase disponível no meu organismo, como o meu corpo sempre busca o equilíbrio, o que ele vai fazer? Identifiquei que tem muito açúcar, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de me ligar lá aquele salzinho, que é a 5-alfa-redutase, que vai dar origem ao pão, que é a dihidrotestosterona, eu vou neutralizar esse excesso de aromatase, eu vou me juntar a esse açúcar e eu vou virar bolo, que é o estrógeno. Então é baseado nesse princípio, espero que você tenha entendido, que nós temos a minimização do processo de formação da androgenética em mulheres através do uso da espironolactona. Semana que vem a gente segue com esse assunto, eu vou falar sobre minoxidil. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma curiosidade, você pode deixar aqui pra gente que nós vamos abordar também, tá bom? Termino fazendo um convite para que vocês conheçam o nosso site, é o www.atecursos.com.br. Lá você vai encontrar todos os cursos que nós oferecemos na modalidade online e presencial, os nossos cursos de formação, assim como os telefones que vocês devem contactar caso vocês queiram se inscrever, e também para seguir o nosso canal no YouTube. Nós temos um compilado de todos os ATE Express e também de um programa exclusivo para o canal, que é o Não Acredito ATE que me mostrem artigos, onde nós trazemos artigos científicos semanalmente relacionados à tricologia. Então, segue lá a nossa página, dá uma olhadinha no nosso site e eu termino deixando um beijo para vocês. A gente se encontra de novo na semana que vem.